A empresa se chama Enagic, ela foi fundada em 1974 na ilha de Okinawa, no Japão, e ela desenvolve uma tecnologia denominada Kangen, água Kangen. A título de curiosidade, água Kangen significa de volta à origem, retorno à origem, né? Esses são os aparelhos que a Enagic ela desenvolve, e esses aparelhos eles fabricam antioxidantes. Mas antes de falar sobre o que é antioxidante, sobre Kangen, sobre a empresa Enagic, é importante falar sobre a importância da água para o nosso organismo. Então veja, para uma pessoa que tem 72 quilos, ela tem aproximadamente 54 litros de água no corpo. E só dentro das nossas trilhões de células, nós temos 28 litros. Ou seja, mais da metade do nosso corpo somos constituídos de água, entre 70% a 75%. Então veja, o cérebro, 85% de água, pulmões e rins, 80%, sangue, 79% e coração, 77%. Né? E diariamente o nosso organismo ele elimina cerca de quase 2,3 litros através de urina, suor, fezes, saliva pela respiração. E como é que a gente repõe essa água? Como é que a gente nos hidrata? E aí muitas pessoas acham que consumindo café ao longo do dia, suco, chá, refrigerante, cerveja, acha que está hidratando, mas na realidade não está. E para vocês terem uma ideia, quando a gente perde apenas 2% de água no corpo, nós temos lapsos de perdas momentâneas de memória. Sabe aquela situação quando nós vamos até o quarto e chegamos no quarto e falamos: "O que é que eu vim fazer aqui no quarto? Onde eu deixei a chave do carro? Onde eu estacionei o carro? Onde estão as minhas chaves, a minha bolsa, minha carteira?", né? Situações como essa, os cientistas descobriram que nós não estamos esquecidos, nós estamos sim desidratados. E, ao longo de diversos estudos, identificaram o quê? Diante de todas as propriedades da água Kangen, a água Kangen é a melhor água para hidratar as nossas células e o nosso organismo. Então, como havia dito, a nossa água Kangen, ela é antioxidante. Mas antes de falar sobre, mas para explicar melhor sobre o que é antioxidante, é melhor falar o oposto. O que é oxidante? Então, no nosso dia a dia, nós já somos empurrados para uma oxidação, né? Através do ar que a gente respira, do que a gente come, do que a gente bebe, o estresse, as preocupações do dia a dia. E quanto maior a oxidação, mais veloz se torna o envelhecimento. É isso mesmo. O envelhecimento ele se torna mais precoce, mais rápido, né? E além de tudo isso, aumenta a produção de radicais livres no nosso organismo. E quanto maior a produção de radicais livres dentro do nosso organismo, pode desenvolver uma doença. Por outro lado, nós temos o antioxidante. O antioxidante ele nos rejuvenesce, desacelera o envelhecimento e também reduz e elimina os radicais livres, e assim prevenindo qualquer desenvolvimento de alguma doença. Tá? Então, veja essas imagens aqui. Vocês estão vendo o café, né, algumas garrafas de água mineral, refrigerantes, torneira, né? E todos esses tipos de bebidas que estamos mostrando nessa escala, nós conseguimos medir com um aparelho chamado medidor de ORP. ORP significa potencial de óxido-redução. Nada mais é do que o poder oxidativo de cada uma dessas bebidas. Então veja, quando a gente fala entre 0 e 200 positivo, que está dentro aí o café, o nosso organismo, quando a gente consome um 200 até 200 positivo de poder oxidativo, o nosso organismo ainda consegue se equilibrar, tá tudo bem, né? Agora, quando a gente consome de 200 a 300 positivo, já entramos numa zona de agressão ao organismo, começamos a agredir o nosso organismo. E de 300 para 400 e superior a isso, já entramos numa zona de envenenamento. É isso mesmo, envenenamento. E, por outro lado, nós temos os famosos antioxidantes, como a vitamina C, que chega em torno de -50, chá verde, -100, e quando estamos falando em -400, estamos falando de água Kangen. É isso mesmo. Tá? Então vejamos agora o seguinte experimento, as seguintes medições que vamos passar a seguir. Vamos iniciar agora a medição do refrigerante. Veja o resultado, atingindo o total de 506 positivo.
Agora, a medição da água com gás, com a medição de ORP, o poder de oxidação, de 482 positivo. Agora a água sem gás engarrafada, em torno de 430 positivo, um poder oxidativo muito alto. Agora vejamos a água da torneira, com um poder oxidativo de 380, uma zona de envenenamento. Por fim, medição da água Kangen. Veja que ao colocar o medidor de ORP, ele já atinge menos 660 de poder antioxidativo. Veja que ao lado está sinalizado o sinal de negativo. Como é que uma tecnologia ela consegue transformar a água da torneira para uma água antioxidante? Vamos explicar agora em seguida. A água Kangen ela possui um poder antioxidativo muito mais do que esses itens que vocês estão vendo. E como é que a água ela pode ser tão antioxidante? Ela passa através de um filtro de carvão ativado e depois ela passa no coração da nossa máquina, que são placas de titânio revestidas de platina, uma paralela à outra, e ela vai fazendo uma ionização por eletrólise. Ou seja, a separação física na parte de cima, na mangueira principal, ela sairá a pureza da água, rica em elétrons, que são os antioxidantes, e preservado todos os minerais benéficos para a nossa saúde. E existe uma mangueira de descarte, uma mangueira secundária, onde ela é eliminada todo o resíduo da água, ou seja, todo o que contém o cloro, flúor, metais pesados, germes, bactérias, agrotóxicos, pesticidas, hormônios. Então, tudo que é maléfico para a nossa saúde será descartada na mangueira secundária. A outra propriedade que a água Kangen possui é a alcalinidade. O pH, potencial hidrogeniônico, ele vai de uma escala de 1 a 14, do 1 ao 6 ácido, 7 neutro e 8 a 14 alcalino. O nosso sangue, a título de curiosidade, o nosso sangue ele tem um pH, é isso mesmo. O sangue ele tem um pH de 7,365, é ligeiramente alcalino. Então, quando estamos falando em um sangue saudável, nós estamos falando de um pH de 7,35 a 7,45. Só que, o que acontece no nosso hábito do dia a dia? Né? Pelo o que a gente consome, pelas preocupações, pelo ar que a gente respira, né? Então, o nosso sangue ele acaba se acidificando. E quando o nosso sangue ele atinge o pH de 7,0, apresenta as doenças crônicas. Vocês conhecem pessoas que consomem medicamentos diários para controle da pressão arterial, diabetes, colesterol alto, triglicérides, ácido úrico alto no sangue e diversas outras doenças crônicas que é necessário o consumo de medicamentos diários controlados, né? Isso é porque dá acidez no sangue. O câncer, 6,85 a 6,95 de pH. Para vocês terem uma ideia, desde 1931, o Dr. Otto, ele ganhou o prêmio Nobel, informando que, publicou, dizendo que o câncer, ele não consegue se desenvolver em um mundo alcalino. Ele gosta somente de ambientes ácidos, né? Então, veja, né? O risco que ocorre quando o nosso pH do sangue ele seja direcionado somente à acidez, né? Coma 6,9 e morte 6,8. Veja que a oscilação do pH ela é muito pequena. Então, você pode estar numa boa saúde, boa disposição, e do nada você pode estar completamente doente, né? A seguir, vamos ver sobre... nós vamos pingar alguns reagentes, um reagente de pH em cada uma dessas bebidas que nós trouxemos como exemplo. Vamos pingar o reagente de pH em cada uma dessas bebidas e veja o resultado. Quanto mais amarelo laranja for, mais ácida ela é. Então veja, o refrigerante água com gás
Na realidade, não temos surpresas, já que o gás carbônico ele traz uma grande acidez. Porém, a surpresa é a água mineral sem gás de forma ácida, né? Enquanto as outras águas, elas de forma neutra, a água da torneira, e a água Kangen com pH de 9,5. A outra propriedade da água Kangen é que ela é uma água microestruturada. O que seria isso? A água engarrafada da torneira, ela tem a tendência de agrupar as moléculas, de juntar-se, formando blocos. Quanto mais blocos ela se forma, ela se torna uma água mais pesada, mais densa. Sabe aquela situação quando você consome uma água e fala, nossa, desceu pesado? Parece que eu fiz uma refeição, parece que eu comi? Pois é exatamente isso, é a água pesada, né? Agora, quando a água da torneira ela passa através do equipamento, da Enagic, ela se torna uma água microestruturada, ou seja, uma água mais leve, mais fina, de até 6 moléculas de agrupamento. Ou seja, o poder de hidratação, ela se torna 8 vezes mais do que uma água normal. Ela absorve, ela tem a facilidade de absorver os nutrientes, ajuda na absorção dos nutrientes para o nosso organismo, e também ela faz uma limpeza nas atividades celulares. As nossas células, elas soltam sujeiras. E essas sujeiras, enquanto elas não são limpas, né, ela acaba vivendo dentro do nosso organismo, trazendo consequências drásticas aí para a nossa saúde, tá? Então, vejamos aí um experimento para vocês terem uma ideia de uma água pesada, uma água macroestruturada e uma água microestruturada da Kangen. Agora, nós vamos pegar aqui chá verde e vamos colocar uma pequena quantidade de chá verde de um lado e um pouco do outro lado. Viu só? Olha que interessante. A água mais pesada, mais densa, a água da torneira, ela ficou uma água, ela apenas molhou as folhas de chá verde. Enquanto desse outro lado, com a água Kangen, ela conseguiu absorver os nutrientes de forma instantânea. E é exatamente isso que ocorre dentro do nosso organismo quando consumimos água Kangen. Ela, além de absorver os nutrientes, né, as vitaminas, minerais, né, fora a limpeza, a hidratação dentro do nosso organismo, tá? E uma coisa que eu sempre coloco uma observação. Quantas pessoas hoje consomem medicamentos diários, consomem vitaminas, minerais, suplementação, né? Será que com uma água engarrafada ou uma água de filtro convencional, ele está ajudando a absorver tudo o que é necessário para o nosso organismo? Ou será que está apenas transportando? Enquanto a água Kangen, ela já, de fato, ela já absorve, ajuda a absorver todos esses nutrientes, potencializando, né, a eficiência do medicamento, da suplementação, tá? Então, fica aqui uma reflexão. Agora eu vou explicar sobre os 7 tipos de água que os equipamentos da Enage produzem. Exatamente isso, são 7 tipos de água, não é apenas água para consumo. Então, nesses 3 pHs, pH de 8,5, pH de 9,0 e pH de 9,5, essas são águas para consumo diário, para fazer chá, café, suco, para cozinhar, para beber o dia todo, tá? Esse aqui é um pH de 7,0, água neutra, muito utilizado apenas para consumo de medicamentos, somente no momento de tomar as medicações, e também para fazer suplementação infantil, ou seja, a mamadeira. Neste botão aqui amarelo é o pH de 6,0, água da beleza, água termal. É isso mesmo. Sabe aqueles recipientes que é vendido em loja de cosméticos, em farmácia, de água termal, que na faixa de 400 ml ou até 500 ml, e o preço dele aqui em São Paulo ele chega em torno de 120, R$ 130, dependendo da marca, né? E um equipamento da Enagic, ele transforma a água da torneira, litros e litros e litros de água termal, água da beleza. Essa água da beleza, ela tem o poder de hidratação e tonifica a pele, tanto para a pele quanto para cabelo. Muito utilizado para homens no pós-barba, né? O último enxágue no cabelo, né? A hidratação facial, né? As regiões da pele onde possa esteja sofrendo
algum problema dermatológico. Então, essa água da beleza, ela potencializa no poder de tonificação e hidratação da pele, além de melhora nas condições aí em que a pele se encontra, onde precisa ser resolvido algum problema de saúde, em relação a problema dermatológico. Neste outro botão vermelho é o pH de 2,5 superácida, a ácida forte. Esta água ela é sanitária, desinfetante, bactericida. Ela mata germes, bactérias, fungos em um tempo não superior a 30 segundos. Ele é muito utilizado para limpeza de superfícies, de chão, pias da cozinha, tábuas de corte, sabe aquelas tábuas de corte para cortar carne, peixe? O cheiro que fica naquela tábua é proliferação de bactéria. E ao borrifar a água 2,5 superácida, você consegue eliminar o cheiro, o odor e, consequentemente, eliminar todas as bactérias existentes naquela superfície. E esse é uma água também com um poder cicatrizante, onde quando você estiver com alguma ferida, né, ao borrifar na região afetada do corpo, que esteja com alguma ferida, por exemplo, uma afta, algum corte, ele ajuda no poder de cicatrizar a região, tá ok? E de forma simultânea, na mangueira principal, ela sairá a água super alcalina. Tá? Essa água super alcalina, nós vamos ver a seguir o que nós vamos utilizá-la. Veja. Agora vamos deixar os tomates e o feijão. E nesse experimento nós vamos colocar a água da torneira no tomate e no feijão e do outro lado a água Kangen 11,5 super alcalina. E vamos deixar de molho por durante 5 minutos. E vamos ver o que acontece. Então veja, depois de deixarmos 5 minutos de molho os tomates e o feijão, veja o resultado do tomate com a água da torneira e com a água Kangen 11,5. Veja a coloração. Ela extraiu todos os agrotóxicos e pesticidas. Enquanto o feijão, a água da torneira, como normalmente nós lavamos, e com a água 11,5. Veja a coloração, também eliminando os agrotóxicos e pesticidas. Veja a diferença de coloração de água. Para saber mais informações sobre os aparelhos da Enagic, entre em contato com a Eletrosvip. Número de telefone 11 97149 0074. Será um prazer falar com você. Mude sua água e mude sua vida.